Olá, você está bem? Nesse vídeo vamos falar sobre vícios. Com certeza você já viu vários vídeos sobre vícios. O ser humano ele tem essa capacidade de buscas e na fuga da tão temida verdade, da tão temida realidade, do tão temido mundo real, poucos seres humanos são capazes de suportar a tal verdade. Dessa forma, muitos seres humanos buscam meios de fugir, tentar de alguma forma imaginar uma outra realidade, um outro mundo. Que tal o mundo das irrealidades? Que tal o mundo da fantasia? Que tal o mundo do faz de contas? Que tal a terra do Peter Pan? Muitos seres humanos não suportam o mundo real, esse mundo duro de se viver, essa concorrência às vezes desleal. E aí muitos fogem. Como não tem para onde fugir, né? Não tem a Lua, não tem Marte, não tem Plutão, dá para fugir por aqui mesmo e muitos seres humanos usam as drogas como meio de fugir, né? De não viver nesse mundo, pelo menos temporariamente, né? Outros buscam as bebidas, outros buscam pornografia. Eles vão usando os seus meios de fuga. Mas você sabia que muitos buscam a religião como um meio de fuga do mundo real? Existe também o vício religioso, o vício em religião. É um assunto pouco conversado, talvez você não tenha ouvido falar, mas há sim os indivíduos que não buscam as drogas, não buscam a pornografia, não buscam a bebida alcoólica como fuga, mas buscam o ambiente religioso. É sobre isso que vamos tentar falar um pouco hoje. Tentar primeiro explicar um pouco sobre esse vício que afeta bilhões de pessoas, o vício religioso. Bom, o vício religioso ele é uma relação tóxica com a religião. O indivíduo ali ele tem práticas, crenças e essa forma dele praticar a sua religião é uma forma um tanto quanto nada saudável. Ela chega a ser uma relação obsessiva, compulsiva, onde o indivíduo usa como vício religioso e ali ele leva a sua religião numa seriedade absurda, mas não é assim uma seriedade. Ali já chegou no ponto do que ele pode ser chamado de fanático. Cabe esse termo fanático. E ele rigorosamente segue ali os padrões, enquanto outros levam de uma forma mais saudável, esse indivíduo ele leva muito a sério, porque quanto mais ele se envolver de forma viciante, são maneiras dele estar ali num mundo irreal, num mundo em que ele esquece dos problemas. Enquanto eu estou aqui, eu esqueço dos boletos, esqueço dos problemas, então eu estou sempre aqui. É como a busca pelas drogas para fugir do mundo real. Só que isso traz, essa forma compulsiva de ser, traz alguns prejuízos, né? Porque essa pessoa possui crenças rigorosas, essa pessoa passa a desenvolver capacidade de julgamento crítico, julga as pessoas, condena a pessoa, reza compulsivamente para que chegue aquilo que ele deseja tanto. Essa pessoa, visto que ela se considera superior, ela vai buscar ali talvez o isolamento das outras pessoas, porque ela está num patamar superior e ninguém tem essa capacidade de estar com ela, né? Isso ela começa a desenvolver. Esse vício, assim como as drogas têm uma origem, talvez um motivo, uma razão, um estopim, um gatilho, o vício religioso também tem um início. Ele tem origem na adesão a líderes religiosos, no uso da religião como forma de escapar de todas as realidades dolorosas,
desequilíbrios genéticos de neurotransmissores, e essas causas levam ao vício religioso que afeta a saúde física e mental do indivíduo. O viciado religioso, deixa eu pensar, o viciado religioso, ele apresenta efeitos físicos como dores de cabeça, hipertensão, ansiedade, obesidade, e efeitos mentais, desespero espiritual, delírios, semelhantes a quem usa drogas. Para a gente entender bem, um indivíduo, quando ele, por alguma razão, quebra a sua rotina, tipo, ele não foi ao culto, ele não foi à igreja, ele não foi por alguma razão, ele vai sentir os efeitos de não ter usado aquele tipo de vício naquele dia e causa diversos tipos de efeitos. Mas vamos adentrar mais nisso aqui em outros vídeos, que eu achei esse assunto extremamente interessante. Mas só resumindo esse vídeo de hoje, que depois vamos trazer mais informações, num resumo, é a fuga da realidade, é a fuga da vida real. Enquanto ele está ali, ele consegue esquecer dos problemas, e na mente dele isso de fato está funcionando, né? Porque ele está ocupado ali. Quanto mais ocupado ele estiver ali, né, ele vai estar livre dos problemas, né? Assim como as drogas, quando passam seus efeitos e a realidade vem, a pessoa fica ali em depressão. Da mesma maneira, quando um indivíduo sai do ambiente, quando ele chega em casa, talvez, os boletos estão ali, as contas estão ali, ele precisa trabalhar para se alimentar, é a realidade, né? Então, muitos, às vezes, se pudessem, moraria dentro desses ambientes para que ali ele pudesse fugir dessas realidades, né? Isso não é legal, né, quando chega a esse ponto, porque é um efeito igual ao do vício, né? Isso no caso dos indivíduos que levam a sua vida religiosa de forma totalmente desequilibrada. Ela enxerga aquela rotina, como o único meio de vida dele, né? Ele não consegue se enxergar fora daquele ambiente, não há vida de outra forma, e esse indivíduo, ele está afadado a, se não tomar cuidado com esses delírios e essas crises de ansiedade, ele pode sim vir ao estágio da loucura, né? Assim como tem casos que, exemplo, um pneumologista diz para um filho que seu pai de 90 anos não pode mais parar de fumar, porque se ele parar de fumar ele pode morrer. Da mesma maneira, um indivíduo assim, né, que frequenta ali há 50, 60 anos, já está totalmente envolvido nesse vício, por assim dizer, que o indivíduo desse ser afastado desse ambiente é problemático, né? Cada caso é um caso, mas o indivíduo desse ser afastado desse ambiente é extremamente problemático. Nos próximos vídeos, a gente vai dissertar mais sobre essa questão do vício religioso, né? Mais conceitos, como curar esse tipo de vício, se é que tem cura, né? E outras informações desse assunto que eu achei assim extremamente interessante, pouco falado, mas é importante entendermos que há um limite entre essas duas fronteiras para que nós não possamos assim ultrapassar os limites, e aquilo que talvez a princípio esteja lhe fazendo bem, de repente pode mudar de patamar e talvez ser um agente perigoso na sua saúde mental, tá bom? Nos próximos vídeos vamos trazer aí mais informações sobre a questão do vício religioso. Tchau.